Olá, galera, tudo bom? Bom estar com vocês de novo para esse nosso bate-papo sobre redação, sobre como colocar no papel todas essas ideias que ficam flutuando aí pela sua mente. Hoje, de uma maneira bem especial, nós vamos tratar de possíveis temas, de tema que pode, não é impossíveis temas. Nós vamos analisar um tema bem próximo daquele tema que pode vir a ser cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio. Na verdade, pessoal, o tema de hoje, ele nem sequer vai cair no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem. Professor, então por que nós vamos trabalhar com isso? Um motivo muito simples, porque ele parece muito com o tema que vai estar lá na nossa provinha. Como assim parece muito? Porque o tema que nós vamos trabalhar hoje, ele segue algumas características que você vai precisar saber para que a gente consiga, a partir de hoje, determinar uma linha de raciocínio para que, claro, você consiga se adaptar a qualquer tema dentro de qualquer necessidade que venha a aparecer, certo? Então, como é que isso funciona, professor? Veja bem, antes que a gente fale necessariamente do tema, eu queria que você vislumbrasse uma lógica dentro da nossa produção. A primeira coisa é, nós temos uma certeza, o tema será um problema social. Por quê? Dois motivos me fazem pensar nisso. O primeiro motivo é que existe no edital que eu preciso, em todas as questões, posicionar-me diante de uma situação problema. Então, o tema do Enem, ele precisa necessariamente trazer uma situação problema. Já é um recado que ele me dá. Outro passo, outro ponto que eu também preciso determinar. Além disso, eu tenho dentro dos critérios de correção do meu texto 5 critériozinhos, 5 competências, e a quinta competência ela vai cobrar justamente uma proposta de intervenção para o problema. Se eu preciso intervir em um problema, eu preciso ter um problema. Daí, reafirmo a ideia de que o tema só pode existir se houver um problema social. A partir daí eu consigo montar toda uma estratégia de textualidade, certo? A partir daí eu consigo montar toda essa linha de pensamento. Por exemplo, eu posso, por exemplo, classificar os temas. Se eu sei que existe um problema social, eu sei que alguém tem um direito violado. E se alguém tem um direito violado, eu posso pegar direitos semelhantes e agrupar os temas em grandes eixos temáticos. O que vai me permitir, basicamente, entender toda essa lógica e facilitar a minha vida na hora de selecionar, por exemplo, repertório sociocultural, certo? Então, esses são pontos importantes. Primeiro, vamos aqui desejar uma boa noite para a galera que está aqui falando comigo, né? Gisele, muito boa noite. Marileide, também muito boa noite lá de Guariba. Seja bem-vinda aqui à nossa aula, viu, Marileide? A galera todinha que também está aí acompanhando, galera de São Pedro, de Jerumenha, todos aqui ligados para que a gente consiga trazer essa linha de pensamento para o Exame Nacional do Ensino Médio, que está bem aí, viu? Batendo a nossa porta. Então, veja bem, primeira dica, o tema é um problema social, disso aí eu vou ter certeza. Outra coisa, se existe um problema, alguém tem um direito violado. Portanto, eu consigo agrupar temas de acordo com o direito que é violado em cada um. Professor, e que tipo de texto que nós vamos fazer? Aí eu vou lhe convidar a vir aqui para o nosso material para a gente dar uma olhada nessa questão, tá? Que é muito importante a gente trabalhar com todo esse sentido. Veja bem, então todo mundo atento aqui à nossa questão, nós vamos trabalhar hoje com um comentário de tema, mas não é muito um comentário não, tá? Fiquem à vontade para participar, para conversar aqui comigo, mas a gente vai direcionar o tema. Veja bem, nós vamos fazer um texto que vai direcionar para dissertação escolar. Mais precisamente, para uma dissertação argumentativa, em que você precisa ter um posicionamento. E esse posicionamento, gente, ele está atrelado diretamente à ideia de um problema. Você precisa posicionar-se diante de uma situação problema, tá? Bom, eu não vou fazer um comentário, eu não vou trazer aqui um comentário porque eu não quero acertar o tema. Eu quero te preparar para que você consiga adaptar-se a todo e qualquer tipo de tema que venha aparecer. Então, hoje, muito mais do que um comentário, a gente vai falar de um direcionamento. De um direcionamento. Importante falar sobre isso. E hoje, especificamente, a escolha é nós trabalharmos com o meio ambiente. Um eixo temático muito importante, uma vez que nunca foi cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio, dentro da nova versão do Enem, que começa a acontecer a partir de 2009. Então, de 2009 até 2021, em nenhum ano nós tivemos um trabalho sobre a questão do meio ambiente, ok? Então, nós temos aí esse processo. Bom, quando nós temos essa relação, eu vou agora partir para um direcionamento do tema em si. Esse tema, pessoal, ele tem toda uma característica interessante. Por quê?
Porque ele vai trazer para a gente uma ideia muito clara do que pode ser o tema do Exame Nacional do Ensino Médio. Porque o tema que eu quis trazer hoje aqui para vocês foi o tema que foi aplicado no Enseja, que é aquele exame para certificação do ensino médio, tá? Professor, por que trazer o tema do Enseja? Porque o Enseja ele é produzido também pelo INEP, pela mesma instituição que vai fazer o Enem. Então, o tema do Enseja, que é esse que nós vamos ver aqui, é um tema muito próximo do que a gente vai encontrar no Exame Nacional do Ensino Médio. Por isso é muito importante que você fique atento a ele, tá? Bom, que tema é esse? Primeiramente, é importante você entender o seguinte. Nós tivemos, de 2017 para cá, uma transformaçãozinha no tema do Enem. Por quê, professor? Antes de 2017, nós tínhamos temas que afetavam a população em geral. Temas que eram temas mais amplos, mais genéricos. Como assim? Era o racismo, era a questão da intolerância religiosa, da publicidade infantil, da violência contra a mulher, da lei seca. Agora não. Agora, a partir de 2017, nós tivemos uma especificação desse tema. Normalmente traz agora problemas que são invisibilizados. O que é um problema invisibilizado? Que não se discute muito. Por exemplo, a formação educacional dos surdos. Não se discutia muito esse tema. Então, o Enem trouxe à tona para que gerasse essa discussão nacional. E ele é específico. Eu vou falar de educação? Vou. Mas é da educação dos surdos, especificamente. Mas na frente, a mesma coisa acontece com o cinema. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ou, no último tema que nós tivemos, invisibilidade e registro civil, a garantia do acesso à cidadania. E esse tema do Enseja, que é produzido pelo mesmo instituto que faz o Enem, confirma essa tendência. Porque, olha só, eu vou falar de meio ambiente, mas eu não vou falar de meio ambiente no geral, não. Eu vou falar de um meio ambiente muito específico, ó, que é o papel da indústria da moda na preservação ambiental. Veja bem, eu vou falar, pessoal, essas palavras que estão marcadas aqui na frase tema, é o que eu vou chamar de recorte temático. Ou mais precisamente, de núcleos temáticos. Esses núcleos temáticos são as palavras que vão determinar que vão determinar a abordagem completa do tema. Então, para você não tangenciar o tema, você precisa trazer essas palavras em todos os parágrafos. Abordagem completa do tema, beleza? Tem esse direcionamentozinho aí. E é claro que nós vamos ainda, sim, classificar os temas para facilitar a nossa vida, principalmente quando eu falo de repertório sociocultural. O que eu vou fazer aqui? Eu vou classificar os meus temas. Então, meio ambiente, ele vai partir da classificação de temas. Porque é essa classificação de temas que vai me permitir trabalhar com repertório sociocultural produtivo. Então, é como se eu tivesse sempre o que falar sobre os temas se eu seguir essa tendência aqui, tá? Então, vamos lá para as nossas palavras tema, para os nossos núcleos temáticos. O que eu vou ter aqui, ó. Indústria da moda. Essa é a palavra-chave. Se eu não falar dessa palavra, eu vou zerar o meu tema, tá? Mas eu vou falar o que da indústria da moda? Da preservação ambiental. Preservação ambiental. Então, o que é isso? O que tem a ver a indústria da moda e a preservação ambiental? Eis aí o nosso direcionamentozinho, porque é justamente nele, pessoal, que nós vamos encontrar essa tendência do porquê que eu preciso pensar nisso, porque nós não pensamos. Qual é a participação da indústria da moda nesse contexto aqui? Veja bem, eu preciso entender qual é o papel da indústria da moda. O que ela faz para poluir o meio ambiente, principalmente. O que ela não faz para resolver esse problema. Vale lembrar que eu preciso encontrar um problema social. Então, eu preciso encontrar qual é o problema. Por que a indústria da moda não se responsabiliza pela preservação ambiental? E por que ela precisa se responsabilizar? Tá? O fato é que eu preciso trazer sempre essas 3 palavrinhas no decorrer do meu texto. E eu vou mostrando para vocês como é que a gente vai fazer isso. Mas antes disso, vamos pensar aqui nessa questão do eixo temático, do meio ambiente. Antes que eu vá para a prova, eu posso fazer uma estratégia para que eu estude redação. Que estratégia é essa? Esse quadrozinho aqui, esse mapa mental que aparece na tua tela agora. O que ele precisa fazer? O que ele traz para mim, professor? Ele vai trazer
repertórios por eixo. Porque aí eu sempre vou ter o que falar de acordo com cada eixo temático que vinha cobrar de mim. Então, eu tenho aqui um repertório por eixo. Como é que eu vou trazer aqui essa história do repertório? Veja bem, eu vou pegar diferentes elementos que me permitam trazer o conhecimento para dentro do meu texto. Se eu estou falando diretamente da questão do repertório sobre meio ambiente, eu vou trazer informações sobre meio ambiente para a gente trazer essa noção. Veja bem, primeiramente, vamos falar sobre história. Sobre história. A Revolução Industrial talvez é o momento histórico mais interessante para ser citado. Principalmente, pessoal, porque ele vai trazer aqui para a gente um momento histórico em que nós tivemos o maior aumento do consumo de bens naturais. A Revolução Industrial iniciada no século XVIII, um detalhe, século XVIII, pessoal, é a primeira Revolução Industrial, tá? Se você quiser citar, você pode citar a segunda, que talvez seja até um pouquinho mais direta, que vai lá no século XIX e abrange-se para a Europa inteira, tá? Você vai lá lá no seu livrinho de história para entender mais, de maneira um pouquinho mais específica, a segunda Revolução Industrial. Vamos lá. A Revolução Industrial foi um momento de incentivo ao consumo na Inglaterra e de maior necessidade de exploração dos bens naturais. É bem simples esse fato. O que nós tínhamos? Nós temos um momento em que eu preciso produzir mais. Para produzir, eu preciso incentivar as pessoas a comprarem, a consumirem. Então, quanto mais as pessoas consomem, mais eu preciso produzir, mais a indústria cresce. O problema é que para produzir mais, eu preciso de mais energia, eu preciso de mais matéria-prima. De onde é que eu retiro isso? Do meio ambiente. Então, você tem aí um aumento no impacto ambiental provocado por essa questão toda, beleza? Uma dica para vocês aí é trazer a questão da Revolução Industrial. Ainda não satisfeito, você pode trazer também um documento. Gente, essa questão dos documentos é bem interessante, porque são acordos, tá? Acordos realizados pelos países, grandes países do mundo. Esses acordos, eles basicamente são compromissos dos países de reduzir a emissão de gases, de diminuir a queimada, de diminuir o desmatamento, de preocupação com o meio ambiente. E aconteceram e acontecem até hoje vários desses acordos, várias dessas conferências. Mas a primeira delas é essa daqui que eu vou trazer para vocês, ó. A Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, é considerada um marco na história da preservação do meio ambiente, pois pela primeira vez, dirigentes do mundo inteiro se reuniram para falar sobre o tema. Só em 1972 que os líderes mundiais se juntaram para conversar sobre o meio ambiente, para dizer assim, a gente precisa tomar um cuidado, a gente precisa frear esse consumo exacerbado, que nós vamos ter problemas aqui na nossa questão ambiental. E aí, questões climáticas, questões de outros pontos que a gente vai discutir já já, tá bom? Então, um ponto interessante é essa questão da Conferência de Estocolmo para ser citada em qualquer texto que fale sobre o meio ambiente. Mas aí você deve estar pensando assim, poxa, professor, e se eu não tivesse grande conhecimento sobre história? E se eu não souber ou não me lembrar dessas conferências, o que eu posso usar? Veja bem, repertório, pessoal, é todo e qualquer conhecimento que você adquiriu no decorrer da sua vida, seja a vida acadêmica, seja a vida comunitária, social. Então, o que acontece? Se você não se lembrou de um evento histórico específico, se você não recordou de um documento ou de uma conferência dessas, você pode trazer um filme, uma série, uma música, são elementos que também servem de repertório sociocultural. Então, como é que eu posso trazer aqui? Ó? Olha um exemplozinho aqui. Você vai trazer algo das artes, né? Vai trazer algo das artes. E esse aqui é bem interessante para você trazer. Uma animação, um desenho animado. Como assim um desenho animado, professor? Eu posso colocar um desenho animado na minha redação? Pode. É produtivo. Dá para colocar. Como é que você vai colocar? Mas também não é qualquer desenho, né? Vamos escolher aqui um desenhozinho que faz o sentido. Essa animaçãozinha, animação Wall-E, é um robozinho que fica limpando a terra que está coberta de lixo. Acho que você vai lembrar disso daí, né? Então, esse robozinho, ele se chama Wall-E, tá? Um desenhozinho que sempre passava na sessão da tarde. A animação Wall-E dos estúdios Disney narra um contexto apocalíptico da terra soterrada de lixo e poluída com gases tóxicos produzidos pela própria humanidade. É uma animaçãozinha, gente, que toda a humanidade está numa grande nave espacial, que eles andam meio umas cadeiras flutuantes. Então essas pessoas são, além de tudo, sedentárias, estão extremamente obesas, porque não fazem nenhum esforço, e ficam jogando lixo e mais lixo na Terra. E o Wall-E, que é o robozinho,
ele vai lá limpando a terra até melhorar a questão dos gases tóxicos que foram produzidos por nós mesmos, tá? Então ele mostra, apesar de ser um desenho animado, ele é bem chocante até, né? Porque assusta a gente com relação a essa questão do excesso de lixo, da produção excessiva de lixo dentro do planeta, tá? Então dá para citar um desenho animado, ou um filme, ou uma música, ou tudo isso que possa aparecer para vocês, tá? Bom, outra possibilidade é você citar teoria. E uma teoria bem interessante é essa teoria aqui, ó, a hipótese de Gaia. Segundo a hipótese de Gaia, do cientista inglês James Lovelock, o planeta Terra é um imenso organismo vivo. E assim como os demais, é capaz de se autorregular. Os organismos bióticos controlam os organismos abióticos, de forma que a Terra se mantém em equilíbrio e em condições propícias para sustentar a vida. Hipótese de Gaia, lá um trechozinho da biologia, viu, galera? Que você consegue trazer para a sua redação. A biologia aparecendo na sua redação. Só para explicar rapidamente para vocês como é essa comparação, comparando com o ser humano, por exemplo, o planeta Terra tem essa mesma capacidade de se autorregular. Mas nós, seres humanos, o que acontece com a gente? A gente tem uma temperatura interna que deve ser mantida, gira em torno ali de 35 graus. Bom, o que acontece? Quando eu pratico uma atividade física, que eu corro muito, que eu me desgasto, o meu organismo acelera e minha temperatura começa a subir. Quando a temperatura começa a subir, o que meu organismo faz? Eu começo a suar. E esse suor serve para quê, professor? O suor serve, pessoal, para diminuir a temperatura do meu corpo, para manter ele em equilíbrio. E aí o que acontece? Essa é uma situação. Se tudo estiver normal, meu corpo consegue ficar na mesma temperatura porque eu consigo controlar essa temperatura, o meu próprio organismo consegue fazer esse controle. Agora, se eu tiver um processo infeccioso, por exemplo, o que acontece? Eu começo a ter febre. Se eu começo a ter febre, meu corpo começa a entrar em colapso. Por exemplo, começa a aumentar muito a temperatura e pode gerar, por exemplo, uma convulsão, que nada mais é do que um colapso do seu organismo. A mesma coisa da Terra. Professor, e o que é a febre da Terra? A febre da Terra é a ação do homem. Por isso eu consigo citar isso daqui dentro dessa proposta de meio ambiente. A partir daí, pessoal, o que nós vamos montar? Além disso, o que dá para trazer? Sempre dá para trazer também a questão da legislação. Lembra que eu falei que o tema era um problema social? Se o tema é um problema social, gente, eu sempre consigo dizer que alguém tem um direito violado. E se alguém tem um direito violado, eu sempre consigo trazer a Constituição Federal. E aqui eu trouxe um artigo específico. O artigo 225 da Constituição Federal Brasileira diz que todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Olha uma coisa, um barato também para você trazer, é um dado estatístico. E quando você fala de dado estatístico no Brasil, normalmente quem é que faz? O IBGE. De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, 80% dos municípios brasileiros apresentam problemas ambientais. 80% apresentam problemas ambientais. E entre os mais relatados estão as queimadas, o desmatamento e o assoreamento. Então nós temos aí um problema que é do Brasil todo. Beleza, pessoal? Então você pode escolher qualquer um desses elementos aqui, desses repertórios, que você consegue trabalhar com textos que envolvam o meio ambiente. Bom, agora especificamente para o tema, uns dadozinhos interessantes do nosso tema, ó. Primeiro, a indústria da moda é responsável por 8% da emissão de gás carbônico na atmosfera, ficando atrás apenas do setor petrolífero. Então, é uma tragédia, gente, uma catástrofe com relação ao gás carbônico. Outro problema grave, o poliéster, uma das fibras mais utilizadas no mercado fashion, que é o tecido, né, poliéster, é responsável pela emissão anual de 32 das 57 milhões de toneladas globais. Então, gente, ele produz muito desse gás carbônico, tá? E é claro que é o próprio poliéster que é utilizado demais na indústria da moda, por isso ela atinge demais aqui a questão ambiental. Bom, o impacto negativo do setor da moda atinge não apenas o meio ambiente, sendo profundo na esfera social, por dois motivos. Primeiro, toda a questão realmente do consumo, que provoca o aumento da desigualdade, mas também, quando se trata da questão ambiental, é importante falar que nós estamos tratando de distúrbios climáticos. Quais são dois distúrbios climáticos mais claros para a gente? Longos períodos de seca, que vai afetar principalmente o pequeno produtor rural, tá? As pessoas mais pobres, ou quando você tem grandes chuvas, que vai afetar principalmente pessoas que moram nas periferias brasileiras, que são mais pobres. Então você tem aí
claro, o impacto ambiental é também um grande impacto social, certo? Um estudo conduzido pela Boston Consulting Group, uh, chamado de Pulse of the Fashion Industry, de 2019, mostra que até 2030 a indústria global de vestuário e calçados terá crescido 81%. Opa, qual é o problema? Nós estamos crescendo cada vez mais. É muito maior ainda essa questão do crescimento. Então, o que acontece? Vai chegar a 102 milhões de toneladas de roupas e acessórios. Isso exerce uma pressão absurda sobre os recursos do planeta, porque eu preciso de mais energia para produzir, porque eu preciso de mais água e porque, principalmente, eu vou ter mais descarte de roupa. Descarte onde? Não sei. Esse é o problema. Bom, falando sobre essa questão do descarte, sobre como você usa a roupa, ó, o conceito de fast fashion, gente, fast fashion é aquelas roupas de loja de departamento que você vai lá na loja e tem umas 500 camisas iguais, a qualidade um pouco mais baixa, e essa qualidade um pouco mais baixa faz com que as pessoas usem menos. E a pessoa usando menos, produz-se muito mais resíduos de tecidos que precisam ir para o meio ambiente, tá? Então vamos lá. O conceito de fast fashion surgiu na década de 90, visando suprir a necessidade de um consumidor impaciente, ágil e conectado. Em uma economia em expansão impulsionada pelo consumo excessivo e individual, o modelo fast fashion reproduz coleções de grandes marcas de forma rápida, constante e de baixo custo. Segundo a Forbes, em média, peças da fast fashion são usadas menos de 5 vezes. A galera só usa 5 vezes essas peças. E geram 400% mais emissões de carbono do que as roupas das marcas do slow fashion, usadas aproximadamente 50 vezes. De acordo com o report de Ellen MacArthur Foundation, além do carbono emitido no processo de produção, o descarte da indústria, dado o ciclo de vida curto das coleções, é imenso. Esse descarte é um grande problema, tá, gente? Além de todo o processo de fabricação, tem o processo de descarte. E anualmente, em torno de 500 bilhões de dólares são perdidos com o descarte de roupas nos aterros. Olha só, a gente está jogando dinheiro fora ainda. Para se ter uma ideia, na criação de peças, 25% de tudo que é produzido vira lixo. Isso sem falar do seu descarte, onde praticamente nada tem sido reaproveitado. Beleza? Então, eis aqui o nosso direcionamento. Como é que deveria ser a moda? O ideal seria mais ou menos isso daqui, ó, uma moda circular. Tem o design e a fabricação, o varejista passa a vendê-lo, o consumidor assimila a roupa, depois de que ele usa, que ele vai descartá-la, ela vai para um reuso, para outra pessoa, vai para um reparo, transformando a peça, ou mesmo para reciclagem, para produzir, para transformar aquela matéria-prima e produzir outras roupas. E logo depois, volta de novo para a questão do design, tudo mais, montando dessa forma uma moda circular e mais sustentável. Aqui nós temos o futuro fashion, uma roupa mais orgânica, menos poliéster. Isso é, pessoal, o compromisso que a indústria da moda deveria ter. Mas, infelizmente, não é a realidade ainda, ok? Pronto. Passando disso daqui, nós vamos agora para o texto em si, certo? Para a estratégia argumentativa. O que eu sugiro para vocês? Que você separe, fragmente os seus parágrafos por partes. Esses fragmentos vão ajudar você a sempre lembrar do que tem que falar. Por exemplo, na introdução. Primeiro ponto, o primeiro passo da introdução é você iniciar dentro de um conceito de contextualização. Traga para cá para o seu texto uma contextualização. Coloque, situe ele no tempo. E aqui, no caso, eu escolhi a filosofia para começar o meu texto. A filosofia. Por que eu escolhi isso daqui? Veja bem, a filósofa brasileira Marilena Chaui defende a noção de democracia como sistema que garante a igualdade no acesso aos direitos. Ela está falando de quê? De direitos. Como eu tenho certeza que o tema sempre vai ser um problema social, eu sempre vou falar de direitos. E se eu sempre falar de direitos, eu sempre consigo usar Marilena Chaui. Beleza? Bom, agora eu preciso trazer para o meu tema. Esse conceito da Marilena Chaui não é aplicado no Brasil, porque eu tenho um problema. Qual é o problema? O cenário desafiador de garantir... Olha só, pessoal. Aqui o que eu vou precisar colocar? Os núcleos temáticos. Os núcleos temáticos, que são aquelas palavras-chave. Porque é nesse momento que eu vou apresentar o tema.
Quando eu apresento o tema, eu basicamente mostro para o meu corretor que eu estou abordando de forma completa meu tema. Olha só, garantir a responsabilização, eu troquei a palavra papel por responsabilização. Indústria da moda, presente aqui, e preservação ambiental. Pronto, aqui eu tenho os núcleos temáticos. Apresentei a abordagem completa do tema. E para fechar aqui essa parte, que é a parte que eu apresento o tema, eu preciso afirmar que eu estou tratando de um problema social. E como é que eu afirmo isso? Dizendo que eu possuo um cenário desafiador. Certo? Bom, veja bem, eu preciso provar agora que esse problema é verdadeiro, que ele realmente existe e que ele deve ser combatido. Para isso eu vou trazer causas. Causa 1. A apatia social. A apatia social, gente, é o fato das pessoas não se preocuparem com o problema. Quando você não se preocupa com o problema continua, o problema vai persistir, tá? Então você vai continuar falando dessa questão da apatia social. Ou você pode falar da formação econômica. Por que a formação econômica? Formação econômica, gente, eu estou falando de capitalismo. E vamos lembrar que a principal característica do capitalismo nada mais é do que a questão do consumo exacerbado. Quanto mais eu consumo, mais eu vou precisar degradar o meio ambiente com a questão das peças de roupa, beleza? Bom, além disso, professor, o que mais que eu consigo fazer? Vamos trabalhar com o Estado. Com o Estado eu vou falar sobre o quê? O argumento 2, causa 2, e aí eu vou trazer a ineficácia de políticas públicas. Como é que ficaria esse parágrafo? Rapidamente, ó. A filósofa brasileira Marilena Chauí defende a noção de democracia como sistema que garante a igualdade no acesso aos direitos. No entanto, na prática, o cenário desafiador de garantir a responsabilização da indústria da moda pela preservação ambiental compromete a efetivação desse princípio filosófico. Diante disso, cabe analisar a apatia social, bem como a ineficácia de políticas públicas como causas desse problema em questão. Ponto. Você fechou a introdução, ok? Segundo parágrafo. Vamos falar do direcionamento 1. Primeira coisa que você vai fazer é trazer aqui a noção de tópico frasal. O que é um tópico frasal, professor? Tópico frasal, gente, é o assunto do seu parágrafo. Olha só como é que vai aparecer. De certo, cabe destacar inicialmente que a omissão de parte da sociedade, o que é omissão, professor? É a mesma coisa de apatia. Que a omissão de parte da sociedade, a população, corrobora a preocupação em torno da preservação ambiental. As pessoas simplesmente não se preocupam com a preservação ambiental. Eu trouxe aqui a ideia do eixo temático, beleza? Bom, essa é a minha ideia, é o meu assunto. Agora eu preciso provar que esse assunto é verdadeiro. Como é que eu provo? Trazendo o repertório. Veja bem, eu preciso provar que a população é apática. E eu vou trazer aqui a ideia de Hannah Arendt. Então, uma filósofa alemã que ela vai servir para sempre que eu trabalhar com essa ideia de apatia social. De acordo com a filósofa Hannah Arendt, na teoria da banalidade do mal, a massificação da sociedade afasta indivíduos alheios de reflexões morais e coletivas. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um repertório universal. Eu tenho um repertório universal, que vai servir para todos os temas, tá? Bom, depois que eu trago o repertório universal, eu preciso ser mais específico, trazer para o meu tema. Como é que eu faço, então? Imerso nessa conjuntura, que conjuntura, professor? Essa falazinha aqui da Hannah Arendt. Imerso nessa conjuntura, pode-se entender a indiferença. Por que a indiferença? Quando a sociedade não está nem aí para o problema. No consumo de produtos fabricados sem um compromisso ecológico. Indiferença é simples. Quando você vai comprar roupa, você não pergunta se essa fábrica de roupas tem ou não tem compromisso ecológico. Como é que eu aprofundo essa argumentação? Com causa e consequência. Olha só. O que por conta da falta de exigência, olha só a causa, falta de exigência do consumidor sobre produtos, sobre métodos de produção industrial, sobretudo no que se refere à moda, aí isso vai gerar uma consequência. Qual é a consequência? Acaba, assim, por provocar a pouca preocupação dos fabricantes. Consequência. Agora, essa pouca preocupação dos fabricantes impacta em quê? Impacta no descaso sobre o desperdício de água
e principalmente sobre a poluição ambiental provocada pelo descarte de restos. Como é que ficaria aqui a nossa produção aqui? Como é que ficaria nosso parágrafo? De certo, cabe destacar inicialmente que a omissão de parcela populacional corrobora a preocupação em torno da preservação ambiental no Brasil. De acordo com a filósofa Hannah Arendt, na teoria da banalidade do mal, a massificação da sociedade afasta os indivíduos de reflexões morais e coletivas. Imerso nessa conjuntura, pode-se entender a indiferença no consumo de produtos fabricados sem compromissos ecológicos. O que, por conta da falta de exigência do público consumidor sobre os métodos de produção industrial, sobretudo no que se refere à moda, acaba assim por provocar a pouca preocupação dos fabricantes em reduzir impactos ambientais, como o desperdício de água e a poluição ambiental pelo descarte inadequado dos restos de produção de tecido, por exemplo. Fechei aí um parágrafo. Beleza? Vamos para o outro parágrafo, nosso terceiro parágrafo. Quero terminar o texto ainda hoje, tá? Vamos lá para o nosso terceiro parágrafo. Como é que eu começo? De cara com o tópico frasal, que é o assunto do parágrafo. Professor, por que você começa com o assunto? Porque eu quero ser claro. Para que eu seja claro, o que eu faço? Eu vou apresentando o assunto logo de cara para o meu corretor. Para o corretor visualizar o assunto e pensar assim, poxa vida, esse cara sabe o que está falando. É lógico, é evidente o meu parágrafo, é fácil de ser lido. É por isso que eu gosto de trabalhar dentro dessa perspectiva, tá? Então vamos lá. Ademais, vale ressaltar a insuficiência de ações governamentais. O que é isso daqui, professor? O argumento de número 2. Nesse óbice, professor, o que é óbice mesmo, pelo amor de Deus? Óbice, pessoal, nada mais é do que um sinônimo de problema. Lembre-se que todo o nosso texto vai girar em torno de um problema. Bom, eu disse que o governo não faz a sua parte. Agora a pergunta é, onde é que está escrito, que o Estado tem o dever de garantir isso? Aí nós vamos para cá, está escrito na Constituição Federal. Como é que eu afirmo, então, a Constituição Federal? Rompe-se com isso o princípio constitucional de democratização do acesso ao ambiente ecologicamente equilibrado. Se eu quiser dar uma caprichada, vou colocar o artigo, ó. Previsto no artigo 225 deste documento. Professor, e como é que eu vou saber o artigo? Veja bem, sobre o meio ambiente, sempre vai ser o artigo 225. Você vai fazer um mapa mental para cada um dos eixos temáticos. Assim você saberá sempre qual é o artigo em cada tema que você for fazer, porque é só ligar a um dos eixos que você vai saber o artigo que vai ser rompido dentro desse problema social apresentado por ti. Veja bem, até aqui tudo bem, professor, mas agora eu preciso dar uma aprofundada nisso. Eu preciso dar exemplos de onde é que está esse problema do Estado. Como é que eu dou os exemplos? Ó, eu vou trazer duas falhas. Aqui eu tenho o exemplo 1. Aqui eu vou trazer um exemplo 1. E aqui eu vou trazer um exemplo 2. Exemplo 1 e exemplo 2, tá? Bom, como é que eu vou fazer isso daqui então? Veja bem. A partir daqui, eu vou apresentar dois exemplos de que o Estado falha. Primeiro exemplo, já que a precária fiscalização, quero chamar a atenção desse detalhezinho aqui. Ó. Quando eu falo que falta fiscalização, eu tenho que explicar fiscalização de quê? Tá? Então, já que a precária fiscalização dos impactos ecológicos provocados pela produção têxtil é a indústria da moda, só para deixar claro, tá? Bem como a constante impunidade, da mesmo jeito. Se eu falar impunidade, eu tenho que dizer impunidade de quem? Impunidade a quê? Impunidade a crimes ambientais cometidos pela indústria da moda. Beleza? Tem aqui a questão dos crimes. Essas duas falhas vão comprometer o desenvolvimento de uma indústria sustentável. Já direcionei aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trazer para cá, para a nossa discussão, um projeto de antecipação da proposta de intervenção. Vamos lembrar, galera, que eu falei para vocês que entre os critérios de correção nós vamos ter proposta de intervenção para o problema. E essa proposta de intervenção, ela precisa aparecer lá na minha conclusão.
E para aparecer na minha conclusão, o que eu vou fazer? Eu vou necessariamente dar uma antecipada, porque aí é como se eu já desse um gancho para começar o próximo parágrafo. Olha só, desse modo, evidencia-se a importância de ações para mitigar os impactos ambientais provocados por esse setor da economia. O que foi que eu fiz aqui? Ó? Eu antecipação da necessidade da proposta, tá? Basicamente, eu estou afirmando, ei, eu preciso de uma proposta. Eu preciso de alguma coisa que vai ajudar a intervir isso daqui, ó. Evidencia a importância de ações para mitigar os impactos ambientais provocados por esse setor da economia. Então, veja bem que eu abri um gancho para começar a conclusão. Aí, como é que eu vou começar a conclusão? Direto com a proposta de intervenção. Certo? Vamos lá para a nossa... sim, como é que fica o parágrafo? Ademais, vale ressaltar a insuficiência de ações governamentais nesse óbice. Rompe-se com isso o princípio constitucional de democratização do acesso a um ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no artigo 225 deste documento, já que a precária fiscalização dos impactos ecológicos provocados pela produção têxtil, bem como a constante impunidade a crimes ambientais cometidos pela indústria da moda, comprometem o desenvolvimento de uma indústria sustentável. Desse modo, evidencia-se a importância de ações para mitigar os impactos ambientais provocados por esse setor da economia. Ponto. O que eu vou montar agora? A minha conclusão. Eu vou para onde? Direto para a proposta de intervenção. A primeira proposta, pessoal, ela vai estar ligada a quê? Ela vai estar ligada ao desenvolvimento 1. Ao desenvolvimento 1. Qual é o desenvolvimento 1? Ele vai falar de apatia social. Eu preciso de uma intervenção para melhorar essa questão da apatia social. Quem é que muda a cabeça das pessoas? A escola, principalmente. Então, como é que eu vou propor aqui? Ó? Portanto, a fim de reverter o atual quadro de prejuízos ecológicos provocados pela indústria da moda, é necessário que as escolas promovam a discussão. Ó, quem é que vai promover? As próprias escolas vão promover. Para eu mudar essa realidade, eu preciso que as escolas promovam a discussão sobre a importância do consumo de produtos comprometidos com o meio ambiente. Eu preciso colocar na cabeça das pessoas que elas precisam cobrar das indústrias, que elas estejam de acordo com as questões ambientais, tá? Então a escola vai fazer isso por meio de atividades extracurriculares, a exemplos de debates e de feiras, as quais tratem da necessidade de análise do processo de produção do que se consome. Então, basicamente, eu quero alertar as pessoas, ei, presta atenção no que você consome, porque a partir disso você pode cobrar das indústrias uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento, ela irá necessariamente transformar os impactos ambientais provocados pela indústria da moda, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Essa é a proposta 1, mas eu apresentei 2 problemas, portanto, eu preciso apresentar 2 propostas. A proposta 2 vai apresentar o quê? Um elemento para o desenvolvimento de número 2, que trabalha justamente com a ineficácia estatal. Então, eu preciso reverter esse processo de ineficácia estatal. Como é que eu vou reverter a ineficácia estatal? Quem pode reverter a ineficácia estatal? É o próprio Estado. Quem vai atuar para reverter isso é o próprio governo, tá? Então, como é que a gente vai colocar aqui? Além disso, cabe ao Estado. Quem é o Estado? O Estado é o responsável pela garantia do acesso a um ambiente ecologicamente equilibrado. Ele é o responsável por isso. Veja que eu estou explicando quem é o Estado. Quando eu explico quem é o Estado, eu necessariamente já estou detalhando ele. Então, é o momento de você ter detalhamento aí na sua proposta. Bom, ele vai fazer o quê? Mediante reorganização das diretrizes orçamentárias, ele vai investir. Por que eu tenho que falar mediante da reorganização das diretrizes orçamentárias? Porque eu preciso dizer de onde é que vem o dinheiro para investir. Então, vem dessa organização, tá? Vai investir na criação de um plano nacional de combate aos impactos ambientais oriundos da indústria da moda, certo? Então, veja bem, ele vai investir num plano que vai tratar desse assunto, com o intuito de reverter a conjuntura, reverter um problema. Qual é o problema? A conjuntura de degradação ambiental provocada pela indústria têxtil. Ponto. Acabou a redação? Não acabou.
O que você precisa fazer ainda? Você precisa dar para a impressão para o corretor que você tem um movimento cíclico. Você precisa fechar o texto da maneira como você começou. Isso mostra para o leitor que você pensou em como terminar o texto da maneira no momento em que você iniciou esse texto. Isso mostra projeto textual, organização. Então, como é que eu termino o meu texto? Se eu comecei citando a filósofa Marilena Chauí, eu termino citando a filósofa Marilena Chauí. Olha só, dessa forma, o princípio de democracia, defendido por Chauí, poderia estar mais próximo da realidade contemporânea, porque assim você teria garantido o acesso a um ambiente ecologicamente equilibrado, ok? Como é que ficaria o nosso último parágrafo? Portanto, a fim de reverter o atual quadro de prejuízos ecológicos provocados pela indústria da moda, é necessário que as escolas promovam a discussão sobre a importância do consumo de produtos comprometidos com o meio ambiente, por meio de atividades extracurriculares, a exemplo de debates e de feiras, as quais tratem da necessidade de análise do produto, do processo de produção do que se consome. Além disso, cabe ao Estado, responsável pela garantia do acesso aos direitos ambientais, mediante reorganização das diretrizes orçamentárias, investir na criação de um Plano Nacional de Combate aos Impactos Ambientais oriundos da indústria da moda, com o intuito de reverter a conjuntura de degradação ambiental provocada pela indústria têxtil. Dessa forma, o princípio de democracia defendido por Chauí poderia estar mais próximo da realidade contemporânea. E para acabar, vou deixar um temazinho do mesmo eixo temático para você. Os impactos da produção dos resíduos na sociedade consumista contemporânea. Esse é para você escrever, tá? Para que você consiga aplicar todo o conhecimento que a gente trouxe, inclusive o mesmo mapa mental que eu coloquei nesse materialzinho aqui, ok? Espero ter sido claro na explanação. Deixo aqui o meu grande abraço. Espero você na próxima aula para a gente comentar outro tema. Até mais, galera. Boa noite.